Fazer pedidos de comida, farmácia ou mercado por aplicativos facilita a nossa vida, né? E um dos trabalhadores que fazem esse sistema dar certo são os motoboys. Hoje e amanhã, os entregadores de aplicativos estão em greve no Brasil. Eles pedem melhores condições de trabalho, como, por exemplo, pagamento mínimo de R$ 10 por entrega e R$ 2,50 por quilômetro rodado. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia informou que respeita a manifestação e mantém canais de diálogo com entregadores. Então, para falar mais sobre esse assunto, eu chamo aqui para o Conexão o Paulo Renato Fernandes, que é professor de Direito do Trabalho da FGV Direito Rio. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Professor, é um assunto que eu acho que é tão amplo, porque, veja, cada vez mais todo mundo foi se acostumando com esse serviço de entrega pelos entregadores de aplicativo, né? Hoje até supermercado, com pequenas compras, né, de mercado, entrega de farmácia, realmente, como eu citei no começo, é um serviço muito usado. Mas o que diz a lei, né? O que está valendo em relação a esse tipo de trabalho, que é um trabalho relativamente novo, vamos dizer assim, se intensificou depois da pandemia, mas que veio para ficar? Bom, a primeira questão que se coloca é a seguinte: não há uma regulamentação do trabalho, desse tipo de trabalho atualmente, né? Nós tivemos recentemente, no ano passado, o PL 12 de 2024, que regulamentava, era uma proposta do governo de regulamentação do transporte privado remunerado de 4 rodas, né? De passageiros através de veículos de 4 rodas. Para os motoboys, nós não tivemos ainda nenhuma proposta mais substancial de regulamentação que teria avançado nas casas legislativas. Então, hoje, o que nós temos para esses trabalhadores que nós podemos chamar de plataformizados, né, que trabalham através de plataformas virtuais, é uma relação basicamente regida pelo direito civil, uma relação de prestação de serviços. Não há uma lei trabalhista, digamos assim, uma legislação social específica para esses trabalhadores. Logo, prevalece nessa relação a negociação entre as partes, né? E a greve, justamente, ou essa questão da suspensão, paralisação dos trabalhos, das entregas, isso é um meio, digamos assim, legítimo de negociação, de barganha, de utilizar os instrumentos que cada parte tem para encontrar um ponto comum de equilíbrio nessa relação. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, hoje nós não temos uma legislação no Brasil que regule esse tipo de trabalho. Então, para a gente entender melhor esse contexto, doutor, vamos supor que o entregador esteja insatisfeito com alguma coisa do trabalho. Por não ter essa regulamentação, se ele entrar, por exemplo, com uma ação na Justiça do Trabalho, a chance de insucesso dele é muito grande, porque se não tem nada regulando, é isso ou estou errado? Não, nós estamos diante dos desafios do século XXI, né? Esse tipo de trabalho, né, que agora vem ocupando um espaço gigantesco na economia, né? A economia já conta com esse tipo de trabalho. Ele tem feições particulares. A CLT, Justiça do Trabalho, a aplicação de 43 do século passado, com base em princípios, em regras, que não se ajustam a essas novas modalidades de trabalho. Por isso que há, sim, chances desse tipo de ação ser julgada improcedente, como tem acontecido, aliás, né? O posicionamento majoritário hoje nos tribunais é no sentido de que esse tipo de trabalho não configura a relação de emprego, ou seja, ele não é regulamentado, ele não é amparado pela CLT. No entanto, embora não seja amparado pela CLT, como falei há pouco, ele é regulamentado, digamos assim, ou encontra parâmetros de legalidade no Código Civil, nas relações civilistas, né? Onde você tem acordo de vontades, né, negócios jurídicos são entabulados. Então, nesse caso, esses trabalhadores têm mais espaço, digamos assim, para formular seus pleitos, né, suas pretensões sociais, né? Até porque, se esse trabalhador hoje sofre um acidente ao fazer uma entrega
ou até mesmo é agredido por um cliente, que a gente já mostrou vários casos aqui. Às vezes o cliente quer que o entregador suba no prédio para entregar na porta do apartamento e ele não faz isso. E aí existem tensões, né? Não são casos raros. Ou seja, se ele passa por problemas como esse, hoje ele está completamente desprotegido pela lei trabalhista, mas existe então alguns mecanismos pelo direito civil. Exatamente. Hoje, basicamente, na falta de uma legislação própria, né, bom, atenção aí para isso, né? Na verdade, nós não temos uma legislação específica para essas novas modalidades de trabalho. Então, essas questões que você colocou, por exemplo, são questões que podem ser resolvidas pela convenção, pelo regimento interno do condomínio, podem ser resolvidas através de uma negociação do sindicato desses trabalhadores com os aplicativos ou com eventuais transportadores, transportadores não, beneficiários, consumidores beneficiários desse tipo de trabalho. Né? A própria questão da inclusão previdenciária, ela independe do vínculo de emprego. Né? Basta que o trabalhador faça lá o pagamento da sua contribuição previdenciária para que ele já faça jus aos benefícios da proteção social do INSS. O INSS é a seguradora do trabalhador brasileiro, seja ele empregado ou não, desde que ele se filie ao INSS, ao Instituto. Né? Então, existem vários vazios, várias questões que não foram regulamentadas por lei específica, né? Estão fora do direito civil, mas permitem abrir espaço para que as partes possam negociar. Né? Como se trata de uma forma nova de trabalho, muitas acomodações ainda vão acontecer. Mas, de fato, seria muito interessante que nós tivéssemos uma lei nacional traçando alguns parâmetros mínimos acerca desse tipo de trabalho. Né? E é importante destacar que a ausência dessa lei não impede, em tese, que esses trabalhadores sejam contribuintes do INSS para obterem a sua contribuição. Outra forma em que eles podem se desenvolver, se organizar, também é através de sociedades cooperativas dos próprios motoboys. Né? Enfim, existem vários modelos de negócios, né? Vários modelos societários de trabalho que esses trabalhadores podem se ajustar. Né? Não precisamos ter uma via única, podemos ter um portfólio de vários tipos de regimes jurídicos para esse tipo de trabalho. Né? Exato. Agora, eu costumo dizer, né, que o direito é vivo, né? E ele vem para resolver questões da sociedade. Então, como o professor disse, eu acho que é fundamental que o Brasil pense sobre isso, né? Para que realmente tenha uma lei para deixar tudo mais claro. Acho que é facilitar para todo mundo, tanto para o motoboy quanto para as plataformas, os aplicativos, né, para os empregadores, é deixar tudo mais claro, né? É verdade, Kelly. E não só para esses trabalhadores. Existem um número incrível hoje de pessoas que trabalham através de plataformas digitais, até fora do país. Né? Então, é uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de trabalho, uma nova forma de relações sociais e econômicas que desafia o legislador. Né? Então, a gente está aqui vivendo, tendo o privilégio, né, de viver, acompanhar e participar desse momento de transição de uma ordem jurídica que era jurídica e econômica, né? Como você bem falou, o direito só dá a capa jurídica, né? A moldura jurídica, porque o fato econômico, novas formas de produção, novas formas de trabalho estão impactando o modo de viver, de trabalhar, de sonhar, de se relacionar, de amar, enfim, isso tudo está gerando um impacto muito grande sobre a sociedade, né? Então, sim, eu acho que nós precisamos de uma legislação que estabeleça esses parâmetros, né? Não só para os motoboys, não só para os transportadores através de carros, veículos de 4 rodas, mas para todos aqueles que trabalham através de plataformas, muitas vezes em casas, nas suas casas, de forma remota, né, em shopping centers, enfim, em várias modalidades de trabalho, isso não encontra nenhum tipo de regulamentação. Então, eu acho que sim, o direito tem esse papel de regulamentar, de forma básica, pelo menos, estabelecer os vetores gerais para que essas relações possam se aprimorar cada vez mais. E a sociedade também tem que prestar atenção nesse fenômeno. Né? Então, quando você fala da questão monetária, R$ 10 de cada entrega, 2,60 lá por quilômetro, etc. Tal,
Isso passa por uma decisão também da sociedade, porque isso vai impactar os preços, né? Mas aí tem um custo civilizatório. Eu acho que a sociedade brasileira, assim como em outros países, terá que tomar essa decisão, né, de estabelecer um novo parâmetro. Eu acho que é interessante observar também que há uma coincidência de interesses, né? Percebo também que, junto às empresas, há o interesse na regulamentação do fenômeno. Então, eu acho que a questão é de convergência, de ajuste desses interesses, né? Envolvendo a sociedade, esses trabalhadores e as empresas, as empresas de aplicativos que já manifestaram interesse em regulamentar, porque ao regulamentar isso, você também acaba gerando uma situação de mais, digamos assim, segurança jurídica para as empresas e para os trabalhadores, o que interessa a todo mundo. Pois é. Então, eu acho que nós estamos nesse caminho, né? E a gente vai seguir de olho, viu? Professor, muito obrigada pela explicação. Uma boa tarde. Até a próxima. Boa semana. Boa tarde, igualmente. Obrigado.